Oi, eu sou a Kari, eu sei que eu sumi, mas eu voltei e nesse vídeo nós vamos testar tinta guache escolar. Depois do vídeo onde eu testei a tinta guache da Staedtler, recebi algumas indicações, da tinta guache da Tintex e também da Giotto, e eu comprei as duas. Comprei pela Shopee, as duas já chegaram, mas essa chegou primeiro, então eu vou testar por ordem de chegada. Essa tinta tem 12 cores e ela custou R$12,90 e eu preciso confessar que eu comprei ela no mês de junho. Pois é, no mês de junho foi o meu aniversário, também foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, meu Deus, tem tempo. Mas lá na Shopee eu ganhei um cupom de frete grátis, Então eu acabei comprando e a tinta saiu exatamente por R$12,90, não paguei nada de frete. Mas aí ela ficou guardada aqui até eu conseguir testar e gravar e postar pra vocês. Como vocês viram, eu já abri aí a caixinha e mostrei todas as cores. Eu achei as cores muito bonitas, eu só não entendi muito bem esse azul claro, que vocês devem ter visto. Ele veio meio mesclado, mal misturado, não entendi. Mas tudo bem, sigamos. Como no último vídeo da Staedtler, eu testei todas as cores antes de fazer uma pintura real. Nesse vídeo eu vou fazer a mesma coisa. Eu já tô aí testando todas as cores num papel e depois a gente vai fazer uma pintura real, mais complicada, mais assim, com cenário, personagem e tudo mais. Vocês já devem ter visto aí a pintura na thumbnail do vídeo. Mas é isso, curtam o processo e eu vou falar muitas coisas sobre essa tinta. Talvez eu faça comparações com outras tintas. E eu tô querendo fazer um ranking de tinta guache escolar aqui pra eu indicar a vocês com qual delas você pode ter melhor experiência, mas eu acho que cada uma tem, apesar de serem tinta guache escolar, eu tenho notado características individuais nelas. Então pode ser que cada pessoa se adeque melhor a cada tipo. Gente, eu realmente não sei o que foi que rolou com essa tinta azul, acho que ela não veio bem misturada, mas eu só agitei o potinho, eu não coloquei o pincel dentro, nem misturei demais nem nada, só usei do jeito que veio mesmo. E agora eu vou falar as primeiras impressões que eu tive sobre essa tinta. Eu achei as cores muito bonitas. Eu gosto do fato de ter 12 cores, gente, assim, aquela tinta da Staedtler, eu só não comprei 12 cores porque na loja onde eu fui, porque eu comprei numa papelaria da minha cidade, só tinha a opção de 6 cores e eu trouxe, não tô arrependida de ter comprado, mas se tiver a opção de 12 cores e eu puder pagar na hora, eu prefiro porque eu já falei, eu tenho dificuldade para misturar tinta guache. Então eu gosto do fato de ter a opção de 12 cores. Achei as cores muito bonitas. A tinta, ela tem um cheirinho, ela tem um aroma floral, que eu vou falar mais sobre depois, com mais detalhes, mas assim, de primeira impressão eu gostei. Eu achei tranquilizante. E eu só não gostei de algumas coisas também. Tem coisas que eu não gostei na tinta, é verdade, mas começando aí, a tinta preta. Não me agradou muito, eu achei que ela não tem uma cobertura tão boa para uma tinta preta. E a tinta branca também, Assim como no outro vídeo, eu testei a tinta branca na tinta seca. Como vocês podem ver, a tinta ela tá seca aí, E eu passei a tinta branca, dessa vez, somente por cima da tinta preta, porque o teste vale, somente na tinta preta. E aí, como vocês podem ver, o que vai acontecer agora é que a tinta de baixo, de alguma forma, se reativou quando eu passei a tinta branca por cima e ela misturou ali, Ela acabou arrastando a tinta de baixo, ficou cinza. Então não deu pra testar bem a cobertura, aconteceu alguma coisa diferente. E aí eu peguei, o teste de cores da tinta da Staedtler, do outro vídeo, e comparei aí, pra vocês verem. Gente, eu não vou mentir, achei que a tinta da Staedtler, ela tem uma cobertura melhor, Ela tem uma cobertura mais uniforme. Mas antes de dar um parecer final, a gente tem que testar a tinta de verdade, colocar ela numa pintura real. E para não perder a tradição aqui, eu fiz um desenho baseado numa cena de um filme do Estúdio Ghibli. Dessa vez foi serviço de entrega da Kiki. Eu peguei uma cena, fiz um desenho e a gente vai testar nesse desenho aí. Então eu já tô aí fazendo as misturas para começar a fazer a pintura. E eu vou falar sobre a experiência real com essa tinta. Olha, como vocês já devem ter visto lá no teste de cores, a cobertura da tinta da Staedtler, ela é mais uniforme. E realmente, essa tinta da Tintex, eu tive um pouquinho mais de dificuldade para cobrir as áreas de forma uniforme, sem deixar a marca do pincel, sabe? Porque
Querendo ou não, com tinta guache escolar, pelo menos até hoje eu só testei tinta guache escolar, o pincel ele deixa uma marca, mas conforme a gente cria camadas, né, a gente consegue cobrir a marca do pincel, né, e deixar uma cobertura uniforme na área. Só que com essa tinta, com algumas cores, não foram todas, com algumas cores eu tive um pouco de dificuldade para fazer isso. Nas tintas mais claras, como essa aí que eu fiz a mistura da pele, ficou legal, a cobertura foi ok, mas as cores mais escuras, como preto, marrom, azul escuro, as cores mais saturadas, eu tive um pouco de dificuldade de não deixar a textura da tinta, da pincelada e a cobertura também. Outra coisa que eu notei foi, vocês devem ter notado, na verdade vocês notaram, né? Porque eu sinalizei, meu Deus. Mas a tinta branca naquela hora, ela arrastou a tinta de baixo. E isso aconteceu outras vezes também. Então a tinta de baixo, mesmo depois de seca, ela acaba sendo arrastada quando a gente faz uma segunda camada. No início eu estava um pouco focada em deixar a cobertura mais uniforme, então eu fiquei assim um pouco, nossa, ela não tem a cobertura que eu já estava acostumada, porque eu já estou usando a tinta da Staedtler há algumas semanas. Desde que eu comprei, né, eu tenho usado ela, misturei um pouco com a tinta da Acrylex, né, usei as cores disponíveis, mas a minha tinta da Acrylex, gente, tá vencida. Então eu precisei me desfazer dela e eu tava usando, né, só a da Staedtler. A da Giotto que chegou tá guardada, gente. Eu vou abrir com vocês, eu vou testar com vocês, não se preocupem. E agora eu tenho essa pra usar também, que eu vou usar com certeza, pelo amor de Deus. Então, depois de um tempo, eu me desapeguei da questão de deixar uniforme e comecei a aceitar um pouco da textura que tava vindo na tinta mesmo. Então, foi isso. Então, um dos pontos negativos é um pouco da cobertura. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. É por isso que eu vou testar ela de novo em outro papel, em outra pintura. Eu acho que eu vou testar um lado mais liso também pra ver. Eu tenho outro papel aqui com uma textura diferente. Eu vou testar também, provavelmente eu vou contar pra vocês. Mas nesse papel aqui, que foi o mesmo que eu testei a tinta da Staedtler, na parte que tem a textura, foi um pouquinho difícil de criar camadas mais uniformes com essa tinta. E aquilo, gente, sempre que eu pinto com tinta guache escolar, eu uso um processo diferente de quando eu pinto com aquarela. Com a tinta guache eu gosto de finalizar as etapas, né? Eu fiz isso também na pintura onde eu testei a tinta da Staedtler e a gente pintou uma cena do filme Meu Amigo Totoro, ou é Meu Vizinho Totoro, eu não lembro agora. Mas nesse daqui eu fiz a mesma coisa, então eu gosto de pintar as etapas e finalizar elas, inclusive passar a canetinha, porque dessa forma eu não volto para aquela parte depois. Eu finalizo ali, eu faço todas as sombras, todos os detalhes, tudo que eu acho que tem que fazer no momento, e depois eu não volto para ela, então eu finalizo as etapas e isso me incentiva a continuar a pintura, sabe? Me deixa mais motivada, porque você vê que uma etapa já tá pronta e você vai construindo como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Eu acho bem prazeroso, inclusive, se você nunca tentou fazer uma pintura desse jeito, eu indico. Eu acho que quando a gente tá com preguiça ou até meio desanimado, fazer desse jeito dá um up no momento, sabe? Dá um up na pintura, vai te incentivando a continuar e você pode fazer aos pouquinhos. Inclusive, eu levei 3 dias pra fazer essa pintura, gente. Pois é. Eu pintei algumas semanas, né? Eu tô gravando esse áudio depois, já mais perto de postar o vídeo. E eu não tava, assim, numa vibe muito boa, eu tava muito corrida, então eu não consegui sentar pra fazer a pintura toda de uma vez. Foi uma semana que eu tive muitos compromissos, mas eu tava ansiosa. Eu queria testar a tinta, né? Ela já tava guardada aqui há alguns dias. Eu falei, não é possível, eu preciso testar logo essa tinta. E aí eu comecei a gravar e eu fiz aos pouquinhos, né? Foram 3 dias pintando, realmente acho que se superou em relação a outras pinturas que eu já fiz aqui pro canal. E então assim, fazer desse jeito me incentivou, porque às vezes eu tava muito cansada da rotina, ou batia uma preguiça mesmo, gente. Acontece, a gente é artista, mas não quer dizer que a gente não tem preguiça de vez em quando. E aí, fazer desse jeito me incentivou. Então assim, eu super indico. Mas deixa eu falar sobre os pontos positivos da tinta também, gente. Apesar dessa... Porque a parte da cobertura, né? Questão de ser uniforme ou não, é uma coisa que me chama muita atenção logo de início e que me criou um certo desafio com a tinta. Mas
ela tem pontos positivos também. Começando que, além de eu ter falado da opção de ter 12 cores, né? Porque vocês sabem, eu tenho dificuldade em fazer mistura com tinta guache, porque quando a gente faz uma mistura errada, é difícil da gente voltar a fazer a mistura certa. Muitas vezes a gente acaba desperdiçando a tinta, pelo menos eu, né? Acabo desperdiçando a tinta e isso me irrita um pouco, porque eu perco material. Então, quando tem mais cores, mais opções de cores, é mais fácil a gente conseguir acertar nas misturas e muitas vezes a gente não precisa fazer mistura porque a tinta já tá ali. Então, eu gostei das opções que vieram. A tinta creme dessa é um pouco diferente daquela tinta salmão que vem na paleta da Acrylex, né? Essa daqui ela vem com uma cor mais amarelada e mais clara. Tanto que para fazer o tom de pele da Kiki eu coloquei laranja. E eu gostei do rosa também. É um rosa pastel muito bonitinho. Diferente daquele rosa da Acrylex, que é um rosa pink. Que, gente, eu não gostei daquele rosa. Eu confesso que a tinta venceu e o potinho tava cheio. Sério mesmo. Eu gostava mais de fazer rosa misturando o vermelho e o branco do que usar o rosa que vinha. Mas esse rosa aqui eu achei ele muito fofinho. Eu não usei nessa pintura porque não cabia na paleta de cores. Mas eu com certeza vou usar mais essa cor que eu gosto mais. E se eu quiser escurecê-la é só colocar um pouco de vermelho e tudo mais. Enfim, eu gostei do rosa, gente. Palmas pro rosa da paleta. A textura da tinta ela é muito boa, ela é muito consistente. Tanto que quando eu abri o potinho, eu vi que ela não é nada aguada. Assim como a da Staedtler também. Ela é mais consistente até do que a tinta da Acrylex. A tinta da Acrylex ela é um pouco mais aguada. Essa daqui, ela é bem consistente, sabe? Dá a impressão de que se eu virar o potinho, a tinta não vai cair. Sério mesmo. Então eu gostei muito disso. Eu achei a textura dela muito gostosinha, sabe? De misturar, de deslizar pelo papel também. Apesar de eu ter tido a dificuldade de criar camadas, eu gostei de deslizar ela pelo papel. Achei simples, achei fácil, né? Com algumas tintas, quando ela é mais grossa, é difícil fazer isso. Mas com essa, eu não achei. Eu achei a textura dela interessante. De verdade. Outra coisa que eu também achei positiva foi o cheiro. Inclusive, eu falei lá no início do vídeo, né? Eu achei o cheiro muito bom, sabe? Pode ser que se você seja sensível a cheiro, você não gosta de todo tipo de cheiro, pode ser que te incomode. Mas pra mim foi agradável. Ele tem um cheiro floral, é artificial, mas ele é suave. E eu gostei. Ele não fica no papel. Ele tá só na tinta, ele não fica ali no papel. Mas pensa comigo, às vezes a gente compra uma tinta profissional, ou sei lá, depende do material, né? Porque algumas tintas elas realmente têm cheiro químico. Mas algumas vezes a gente compra tinta e ela vem com cheiro químico mesmo. Um cheiro ruim. Que não, gente, pelo amor de Deus, né? Então, mesmo que a gente goste de mexer com tinta, às vezes o cheiro da tinta incomoda, não sei vocês, mas a tinta acrílica, ela tem um cheiro que pra mim não é tão agradável assim. Nunca pintei com tinta óleo, mas eu tenho certeza que não deve ter um cheiro muito bom. Então, quer dizer, eu não tenho certeza, gente, pode ser que eu me engane. Quando eu testar, eu conto pra vocês, né? A gente se surpreende com a gente mesmo, não dá pra dizer as coisas sem saber. Mas nessa daqui eu gostei, achei suave. Achei até que me tranquilizou durante o processo, sério mesmo. Mas não é forte, não é que você abre os potinhos e, assim, o ambiente fica, sabe, com cheiro. Não fica, não é assim. É suave, como eu falei, e não incomoda, não tem cheiro químico. Então, enfim, eu achei um ponto positivo pro cheiro também, achei legal. Mas eu também não vou mentir pra vocês que dentre essas que eu testei, eu só testei 3 até então, gente. Nossa, eu tô ficando profissional aqui em tinta guache escolar. Mas assim, eu só testei a da Acrylex, que foi a primeira tinta guache que eu comprei, a tinta da Staedtler e essa agora da Tintex. Eu gostei de todas as 3, eu acho que todas as 3 tintas, elas cumprem o papel de tinta guache escolar, então dependendo do tipo de pintura que você for fazer, você vai conseguir fazer pinturas legais com todas as 3. Vai depender muito também do tipo de efeito que você quer e também do que você, como eu poderia dizer, da sua expectativa com a tinta, sabe? Da proposta. Mas, de todas essas 3 que eu testei, eu acho que a que eu tive uma experiência melhor
foi a tinta guache da Staedtler. Eu acho que eu já deixei claro que ela tá sendo a minha favorita do momento, é verdade. Porque ela tem uma cobertura muito boa, de verdade. Ela cobre muito bem o papel. E quando eu testei com vocês, eu falei que a minha primeira impressão dela tinha sido boa em relação a isso, que ela cobria, tinha uma cobertura boa e tudo mais. Mas eu ainda falei pra vocês que tanto fazia usar a tinta da Acrylex quanto a tinta da Staedtler. Mas agora neste vídeo eu mudei de ideia. Tem uma diferença, sim. Tanto no preço, né? Porque a tinta da Staedtler foi a mais cara até então. Mas ela tem uma diferença, gente. Eu refleti melhor e depois, porque eu fiz outras pinturas com ela depois daquela do que eu testei. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, com certeza. A gente vai ter playlist também, testando tinta guache escolar. Eu vou adicionando conforme eu vou fazendo. E tem diferença. Então, assim, se você estiver começando, um adendo aqui, eu tô testando um vídeo da Tintex, eu sei, mas eu só queria dizer pra vocês, se você estiver começando a pintar com tinta guache e quiser comprar uma tinta guache escolar com a qualidade que você acha que pode ser melhor, eu vou indicar a tinta da Staedtler até então. Essa tinta da Tintex, eu gostei muito dela. Eu vou testar outras vezes. Eu acho que para alguns tipos de pintura vai ser muito legal a proposta dela. Inclusive, eu vou fazer mais vídeos testando ela com pinturas diferentes, com estilos diferentes. Tô muito empolgada. Mas, em relação a todos os quesitos, assim, cobertura, sabe? Textura, enfim, eu acho que a tinta da Staedtler tá no número 1 do ranking. Já a da Acrylex e a da Tintex, elas ficam no segundo lugar, igual, porque eu achei a experiência com as duas bem parecida. O preço também, ele é bem parecido. Eu sei que eu usei uma cena diferente para cada tinta, né? Porque eu não queria fazer a mesma pintura todas as vezes, gente, isso é muito sem graça. Mas a ideia de ter um cenário e um personagem seguiu igual, né? Eu usei a mesma ideia, peguei uma cena onde tivesse os dois elementos, tanto quanto eu testei a tinta da Staedtler. Gente, a tinta da Acrylex, eu sei, não tem vídeo assim só sobre ela. É o primeiro vídeo do canal, mas não tem personagem, mas foi uma pintura bem complexa, que deu super certo também. Então é aquilo que eu digo pra vocês, não importa muito o material que você vai estar usando. O importante é como você vai usar esse material. Porque é aquilo, né? Não é o material que faz o profissional. Então, eu acredito muito nisso, a gente não precisa ter materiais caros, eu sempre falo isso, é por isso que eu tô testando materiais baratos e fazendo pinturas, assim, mais desafiadoras, porque eu sei que a gente consegue. Não é só sobre material, é claro que o material caro faz uma diferença, né, principalmente em mãos certas, vai ter um efeito, tipo, uau, mas enquanto a gente não tem, a gente não quer dizer que a gente não pode fazer as coisas que a gente gosta, e não quer dizer que a gente não vai ter resultados legais também. Então eu já falei pra vocês em outros vídeos pra testarem a criatividade e testarem mesmo. Pode ser que a primeira vez que vocês testem a tinta guache escolar não saia a melhor pintura do mundo. Pode ser que não atenda às suas expectativas. Pode ser que eu te indique a melhor tinta de todas aqui, né? Que eu tava indicando da Staedtler e tipo, comece por ela. E mesmo assim, sua primeira pintura não fique uma coisa impressionante. Mas vai melhorar com o tempo, vai melhorar. Quanto mais você conhecer o material também, vai melhorar. É por isso que eu falei pra vocês que aqui com essa tinta, eu vou testar ela outras vezes. Pode ser que a minha primeira pintura com ela não tenha sido impressionante. Mas não quer dizer que eu não vá aprender a usá-la, a testar algum outro pincel diferente, ou uma técnica diferente, ou até em algum estilo diferente. Então, algumas vezes, na maioria delas, a gente precisa ser mesmo criativo. E eu sei que todo vídeo vem com essa conversa de tia. Mas é porque eu quero democratizar a arte. Olha que coisa. Mas é sério, gente. É porque quando eu resolvi que eu queria ser artista, né? Eu tinha muito na cabeça que eu precisava de materiais caros. E era a luta, sabe, diária. Eu precisava disso para ter um bom desenho. Eu assistia vídeos, né? Eu assistia vídeos e as pessoas tinham materiais caros, profissionais, que não cabiam no meu bolso. Muitas vezes ainda não cabem, gente. Misericórdia. E eu ficava achando que aquilo me limitava, mas não limita, na verdade tá bem longe de limitar a gente não ter aqueles materiais.
Então é por isso que eu tô sempre batendo nessa mesma tecla e tentando te incentivar e te mostrando que é possível sim, ou pelo menos tentando mostrar. Nem todas as experiências elas vão ser assim positivas. Pode ser que eu tenha fracassos aqui no canal também, e vão ter muitos pela frente, eu pretendo mostrar a vocês, mas também teremos muitos sucessos. E depende muito do ponto de vista, né? Pode ser que eu não tenha ficado tão feliz com o resultado dessa pintura, mas pode ser que você aí do lado ache que tenha ficado bom, né? Que tenha atendido as tuas expectativas. Então, assim, é muito relevante. Aí, voltando a falar da tinta aqui, eu tô nessa parte em que eu tô pintando os pães e eu me lembrei que outra cor que eu gostei muito foi a cor laranja. Eu achei a cor dela muito bonita, muito vibrante. E ela também tem uma textura levemente diferente das outras, dessas cores saturadas que eu falei pra vocês, que ela tinha uma cobertura um pouco difícil. Eu achei a cor laranja muito boa. Foi uma das minhas favoritas, ela e a cor rosa. Eu acabei acertando, né? Porque nessa pintura foi a cor que eu mais usei. Só que nesse final, né? Já era, acho que o terceiro e último dia que eu estava pintando, eu já estava mais desapegada à questão da cobertura. Eu estava aceitando a textura da tinta. Então, eu tava com um pouco de pressa também. Não vou mentir, no meu processo eu tava com um pouquinho de pressa. Então, eu fiz menos camadas, né, pra essa parte dos pães e tudo mais. Mas eu achei que ficou legal assim mesmo, até porque pão, ele tem uma textura, uma crocância. Eu achei que combinou com a proposta do negócio. Então, no final, algumas coisas funcionaram muito bem, né, na minha opinião. O resultado final da pintura, o conjunto completo, ficou bem legal. Foram algumas partes, assim, né, que eu falei pra vocês em relação à cobertura e tudo mais logo no início. Mas depois, o conjunto fez sentido. E é por isso que eu acho que essa tinta tem potencial e que eu preciso testá-la mais. Que eu preciso descobrir a forma que eu gosto de usar ela. Porque eu fiquei comparando, né, ela com a tinta da Staedtler, que tem uma cobertura legal, que tem um preto que eu adoro, né. Que eu gosto muito de tinta preta, gente. E o preto delas duas é muito diferente, assim como as outras tintas, mas aqui o preto é a tinta que eu uso pra comparar. Então, eu acabei me pegando na comparação, e sim, a tinta da Staedtler ainda é minha favorita. Mas tirando essa parte, eu sinto que com essa daqui, eu vou descobrir coisas também, que eu vou conseguir fazer coisas que eu gosto. Então eu só preciso testá-la mais, descobrir qual é o pincel que fica melhor com ela, porque eu usei os pincéis que eu tenho aqui, mas eu não usei todos com ela. Pode ser que tenha algum outro pincel aqui dentro da minha caixinha que funcione melhor. Pode ser que misturando com água também dê certo, eu não testei misturando com água. Então é isso, gente, é sobre testar. E pode ser que esse discurso fique um pouco repetitivo. Se você for assistir outro vídeo, eu falei com outras palavras, tá? Pode assistir, tem uma mensagem diferente, tá? Mas é isso que eu quero falar pra vocês. É isso. É sobre isso. Enfim. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu não apertei o botão de gravar mesmo, ou se foi meu celular aí me trollando, mas eu não consegui gravar a parte em que eu passo a canetinha pra finalizar os últimos detalhes ali, os pães e os contornos que ficaram faltando. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, por isso que depois daí nós vamos pular pra parte em que eu já estou tirando a fita, né? E eu vou falar aqui as considerações finais. Gente, eu gostei. Eu tô com expectativas pra testar essa tinta mais vezes. E eu quero que você me conte aqui nos comentários se você quer ver esse processo de eu testando essa tinta outras vezes, tá bom? Comenta aqui que eu quero saber. Me conta também qual é a sua tinta favorita até então, quais você já testou, se você tem alguma outra pra me indicar, porque eu tô comprando pra testar, né? Tô bem empolgada com isso, inclusive, então não esquece de me fazer indicações aqui e me dar dicas também se você já testou essa tinta. Se você me vê alguma dica que pode melhorar meu processo, não hesite em compartilhar, por favor, compartilhe. E é isso, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha deixado o like no vídeo, que você se inscreva no canal, que a gente vai ter muita arte, criatividade, discursos motivadores e muitas outras coisas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!